Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada de hoje, sepultados com Cristo no batismo, fostes também ressuscitados com ele, porque crestes no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Então, o sacramento do batismo, ele retorna seja na antífona como na oração de hoje, porque através do batismo nós somos inseridos no mistério pascal de Cristo. E sobre isso nós refletimos muitas vezes no início do tempo pascal. Mas não percamos isso de mente, sobretudo porque na conclusão do tempo pascal nós teremos a solenidade de Pentecostes, que o dom do Espírito coroa o tempo pascal, como coroa também a iniciação cristã. Então nós ouvimos nesse tempo muito falar do batismo, da Eucaristia, da Crisma, porque são o modo como nós somos inseridos no Cristo ressuscitado. Então hoje nós encontramos Paulo, que começa então as suas viagens missionárias, agora não tanto fundando novas comunidades, mas é uma viagem aonde ele vai ir para confirmar, acompanhar, formar as comunidades já fundadas. Mas a novidade aqui é que nós temos um companheiro de viagem que aparece na vida de Paulo, é Timóteo, a quem Paulo vai destinar também cartas que estão no Novo Testamento, naturalmente. Mas este é um filho de uma mãe proveniente da fé hebraica e de um pai grego. Então, já ouvimos que no Concílio de Jerusalém decide que não era necessário circuncidar aqueles que eram provenientes do paganismo. Mas Paulo decide circuncidar Timóteo para que não fosse alvo de perseguição por parte dos judeus ortodoxos que iriam ficar criando dificuldade para Timóteo. E então eles percorreram as cidades e transmitiram as decisões dos apóstolos, aquela da carta. Então eles vão e apresentam e exortam para que fossem observadas. Então isso é interessante também se nós pensarmos na dimensão apostólica de Paulo. Paulo se apresenta como apóstolo e um grande apóstolo, mas mantém uma profunda união com o colégio apostólico. Ele sabe que não pode romper com a igreja de Jerusalém, não pode romper com os apóstolos, porque isso seria romper com o próprio Cristo. Então, a preocupação de Paulo de ir, de comunicar a carta, de admoestar para que seja observada. As igrejas fortaleciam-se na fé e no número. E muitas vezes nós temos aqui a menção do Espírito Santo. Por 3 vezes vai se dizer assim, que Paulo e Timóteo atravessavam a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Então o Espírito Santo vai guiando até geograficamente, como nós vimos já, por exemplo, na história de Filipe, que o Filipe aparece e desaparece, conduzido pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai dizer para eles assim, na Ásia não, vocês vão para outra direção. Aí depois, mais à frente, vai se dizer, chegando perto de Mísia, eles tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então o Espírito Santo que vai conduzindo a história da igreja nos detalhes, nas coisas pequenas, para que a igreja do Senhor seja consolidada. É por isso que nós temos a grandeza da nossa igreja, uma grandeza também temporal, uma igreja que faz com que uma realidade eclesial conduzida pelo Espírito, que faz com que a igreja tenha atravessado tantas crises, tantas dificuldades e chega aí como a instituição mais longeva do mundo com 2000 anos de história. Que até instituições que perseguiram tanto a igreja e que se pensava que iria acabar com tudo e que pensavam essas instituições desapareceram na história. Mas a nossa igreja continua aí porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E a terceira vez é quando Paulo tem uma visão e um macedônio vai dizer para ele, venha Macedônia e ajuda-nos. Então, imediatamente, eles partem para a Macedônia. Então veja como o Espírito de Deus vai conduzindo a comunidade, a igreja, para que a evangelização ocorra aonde o Espírito Santo de Deus o quer. O Salmo responsorial de hoje, aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. É um salmo que fala da
do louvor de Deus que deve ser difuso em todos os povos. E é isso que nós vimos na primeira leitura. O cristianismo, a evangelização dos Atos dos Apóstolos, é a realização daquele sonho do Antigo Testamento, do desejo de Deus de que ele seja conhecido, louvado em todos os povos. Saber que o Senhor só ele é Deus, ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Na aclamação ao Evangelho de hoje, se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, é a continuação do discurso de Jesus que vai nos acompanhar até a conclusão do tempo pascal. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Veja a mudança de tom. Anteontem nós ouvimos sobre o tema da alegria, ontem sobre o tema do amor, hoje sobre o tema da perseguição. Porque antes se falava de uma alegria, de um amor que nasce da união com Cristo, com o Senhor, a videira verdadeira. Agora, a consequência dessa união com Cristo é a perseguição por parte do mundo, porque o mundo odeia aquele que não pertence a ele. Então, Jesus vai dizer assim: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Então, como o mundo odiou Cristo e perseguiu o Cristo, do mesmo modo vai perseguir os apóstolos, vai perseguir a nós que somos os seus discípulos. Então, a identidade com Cristo, cabeça da igreja, faz com que nós sejamos odiados pelo mundo. Não pretendamos ser acolhido pelo mundo, que acolhe somente aquele que é de acordo com ele. E seria um sinal de que a nossa fé não é verdadeira. Então, quando somos odiados pelo mundo, aí sim é um sinal de que temos uma identidade com Cristo, que foi injustamente perseguido por este mesmo mundo até a morte. Ora, caríssimos, Jesus continua e vai dizer assim: lembrai-vos daquilo que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Então, se perseguir o Senhor e vão levá-lo à morte, porque esse discurso de Jesus é anterior à sua paixão, morte e ressurreição, se fizeram isso com o Senhor, não pretendamos nós, os servos, que tenhamos uma sorte diferente daquela de Jesus. Na verdade, nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, muitas vezes, a alegria dos discípulos porque foram considerados dignos de serem perseguidos, de sofrer por causa do nome de Cristo. Então, eles participaram da história de sofrimento de Jesus. E então, carregavam também o peso desse sofrimento que eles compactuaram de algum modo com ele, mesmo que fosse pela omissão. E então, eles sentiam que era um modo de participar, de retribuir aquilo que o Senhor tinha feito. Veja, caríssimos, que o Senhor vai dizer assim: o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas esse mesmo, a comparação serve para falar de um modo em geral, porque antes o próprio Jesus chamou a nós, seus servos, aos discípulos, de amigos. Nós somos amigos, e somos amigos também na solidariedade com o sofrimento do Senhor. Então, na missão que nós dele recebemos, de levar hoje o Evangelho adiante, como ele levou no seu tempo o anúncio do reino de Deus, hoje nós devemos levar na consciência de que, por isso, podemos e devemos sofrer. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, uma consolação. Se o Senhor também teve discípulos que o escutou, do mesmo modo nós seremos escutados quando falamos em nome do Senhor. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Na oração de hoje, Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida pelo vosso nascimento, pelo novo nascimento no batismo. Conduzi à plenitude da glória aqueles a quem concedestes pela justificação o dom da imortalidade. Então, de novo, a evocação do batismo, através do qual nós fomos inseridos na ressurreição, na imortalidade com Cristo. Tenham um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.